De segundo ano. Antes de começar o vídeo aí, não se esquece, né, de se inscrever no canal e clicar no gostei pra gente conseguir a nossa frequência, tá certo? A gente vai dar continuidade à classe literária aí, a nossa escola literária, aliás, do romantismo, terceira geração. Na terceira geração do romantismo, antes da gente iniciar, tá? Vamos fazer uma retrospectiva na primeira e na segunda geração. Na primeira geração nós temos aí a representação do nacionalismo, né, bem forte, né, com a representação aí do nosso autor Gonçalves Dias, né, o grande poeta maranhense. Né, ele vai começar nas suas obras, ele vai começar a exaltar a imagem do nosso herói nacional, que é o índio. Enquanto na Europa se tem lá o seu herói nacional, que é o cavaleiro medieval, no Brasil nós temos o índio, a figura do índio representando, né, essa primeira geração no Brasil, tá certo? Quanto à prosa, ainda na primeira geração, nós temos um grande representante aí, que é José de Alencar, cearense, né? Com suas obras Iracema, o Guarani, o Birajara, inclusive já fizemos a resenha, né, da Iracema. Essas são as principais obras indianistas, certo? Que vai mostrar a questão da natureza, vai exaltação ao índio, as coisas nacionais, certo? A idolatria à pátria. Na segunda geração, nós já temos aí a geração melancólica, bucólica, geração escapista, a tristeza, a melancolia, aquela vontade, a morte, né? O mal do século, o byronismo, né? Marcado lá pelo Lord Byron. Também vai ter aquela doença, né? A tuberculose, né? Que vai ser o mal também, o mal do século. Lembrando aí, como um grande representante dessa geração, nós temos Álvares de Azevedo, né? Poeta morto muito cedo, né? Aos 24 anos ele morre. Lembra que a tuberculose era uma doença na época que dizimava muitos autores, poetas daquela geração, né? Também temos Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, que nas aulas passadas eu já falei deles para vocês. E na terceira geração, nós vamos ter um marco. A primeira geração, ela vai lutar pelo nacionalismo. A segunda, ela vai ser a tristeza, a morte, o escapismo. Vai ter, digamos assim, a idolatria ao ser amado? Vai, mas essa é a ideologia dessas duas gerações. Na terceira, ela foge totalmente do eixo. Na terceira geração, ele vai ter realmente um ideal para lutar, certo? Eles vão ter, assim, algo que vai se destacar, né? A terceira geração do romantismo no Brasil, também chamada de Condor, né? Geração condoreira, certo? É o voo do condor, desse pássaro que vocês estão vendo aí, certo? A questão aí desse voo vão ter novos ideais, eles vão ter realmente a sensação vai marcar a liberdade, tá certo? Dos autores dessa terceira geração, que também pode ser chamado de Hugoana, né? Representado aí pelo grande, famosíssimo escritor francês Victor Hugo, né? Geração Hugoana, certo? Que escreveu a grande obra que hoje até já tem filme, Os Miseráveis, que inclusive eu já fiz uma resenha do livro, né, nas eletivas de literatura, aliás, de gêneros textuais, tá certo? Grande Victor Hugo, né, que ele foi, digamos, um influenciador de vários outros autores da terceira geração, né? Ele foi um grande influenciador também na Europa, né, na França. Em seguida, nós temos aí o que vai acontecer nessa terceira geração, né? O que é importante nessa terceira geração? Vai continuar com a identidade nacional, sim, certo? Essa marca essa pegada vai continuar, só que focada mais em etnias na Europa, nos índios, também na identidade negra, certo? Por esse motivo,
né? Daí vamos ler aí, ó. Por esse motivo, o tema de abolicionismo foi bastante explorado pelos escritores, com destaque aí, o grande escritor em destaque da terceira geração é Castro Alves, né, que ficou conhecido como poeta dos escravos, né? Na primeira geração nós temos o quê? Gonçalves Dias, na segunda geração nós temos Álvares de Azevedo e na terceira geração, como destaque, temos Castro Alves, o grande poeta aí, certo, dos escravos, conhecido como poeta dos escravos. As características mais marcantes dessa terceira geração, pessoal, é o egoísmo, né? Temos o pecado, a liberdade, o abolicionismo, a realidade social e essa negação do amor platônico, certo? Esse egoísmo é uma questão do eu, né? Vocês já sabem. O pecado vai começar com, digamos assim, os poemas, as prosas agora, elas não vão estar mais, não vai ser aquela coisa mais comportadinha. Lembra lá que na primeira geração, na segunda, eles falavam do ser amado, da mulher, né? Como se fosse assim, um anjo, uma deusa, que só pelo fato de eles estarem vendo ela, só sentir o cheiro, só do perfume já estava de bom agrado. Nessa terceira geração, não. O negócio vai ser pele com pele, entendeu? Entenderam, né? Pele com pele. O negócio agora vai dar mais, digamos assim, vai ser mais carnal, né? Se é que vocês podem me entender. A liberdade, enquanto a liberdade também voltada para essa parte aí agora vai ter sexo, né? Não tinha antes, agora eles vão começar a falar sobre essa parte, né? E vai também ter liberdade para conseguir falar coisas que na época, né, pra época, aliás, era um tabu, né? A questão da abolição dos escravos, a denúncia, certo? Da realidade social, a negação do amor platônico. Pronto, acabou esse negócio de amor platônico, pessoal. Chega disso. O negócio agora ou acontece ou não acontece, né? A gente sabe que nas gerações passadas existia ali o ser... Eu, por exemplo, vamos supor, tinha uma pessoa que gostava de outra, só que não era correspondida, ou não sabia. Lembra lá que eu falei pra vocês que às vezes aquele amor era um amor impossível, né? Ou ela era casada, ou ela era rica, ele era pobre, certo? Classes sociais diferentes. Acabou. Nessa terceira geração acabou, certo? Não tem mais nada disso. E aí, como eu falei pra vocês, o grande representante, né, dessa geração, dessa terceira geração, Castro Alves, né? É um poeta baiano, certo? Suas poesias tinham um mix, certo, de temáticas. Poesia ele misturava poesia social, que era a denúncia, falando sobre a questão dos maltratos, essa coisa mais, digamos assim, criticar a sociedade, né? Mas também com a poesia lírica, né? O amor, a exaltação ao ser amado, a amada. Lembrem-se disso, que quando a gente tá falando de romantismo, a gente tá falando assim que os homens na época, né, dessa escola literária, eles tinham um verdadeiro, assim, idolatria pela mulher. A mulher era como se fosse assim, nossa, cara, era a melhor coisa do mundo. E aí, como eu disse pra vocês, nessa pegada dessa terceira geração, vai ter mais assim, esse contato de pele com pele, né? Então ele vai nos poemas, ele vai descrever toda a situação, é claro, né? Com a linguagem mais formal, sem termos chulos, tá? Mas ele vai descrever mais essa situação amorosa, né? Esses encontros amorosos que ele tinha. Também para, né, não ser desleal, né, no romantismo, a gente tem outros autores importantes também, não tão importantes como Castro Alves, mas temos aí esses três, né, autores também que deram a sua contribuição, sim, para a terceira geração do romantismo, né? Tobias Barreto, né, Joaquim Barreto e Silvio Vasconcelos, né? Tem aí, vocês podem anotar no caderno essas descrições, né? Que é sempre bom, é importante. E as principais obras de Castro Alves, certo? Eu aconselho como leitura, né, das 4 obras aí, se você não puder ler as 4, O Navio Negreiro. Vai falar de denúncias, vai falar do que acontecia, né, desde da hora que eles saíam da África,
que eles eram colocados em situações desumanas, certo? Nos navios, muitos morriam, né, de peste, doenças, falta de que não tinham que comer, né, até chegar no Brasil, e também, né, as situações que eles passaram também no Brasil, né? Pessoal, a gente vai fechar aqui, foi bem curtinho o vídeo porque eu nem sei se vai, né? Depois a gente vê a situação quando voltarmos. E não se esqueçam de se inscrever no canal e marcar o gostei.